Olá, como é bom estarmos juntos novamente, não é mesmo? Este é mais um encontro da série O Apocalipse de Elias. Hoje é o 6º tema desta série de oito programas. E você que tem nos acompanhado nos outros programas, eu tenho certeza que tem aprendido muito das profecias de Deus, das profecias bíblicas, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Nós estamos juntos para continuarmos nesse estudo profético que Deus tem mostrado para nós, para nos revelar a verdade e nos libertar do erro, do inimigo, da mentira que existe e que tem sido pregada. Querido, muito obrigado pela sua atenção, por você estar aí nos assistindo nesse momento. Eu quero também me dirigir agora ao auditório que estamos aqui reunidos. Boa noite, queridos. Boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? E eu quero começar hoje com você apresentando o tema dessa noite, o tema desta série, que é Elias e a Batalha do Armagedom. A grande Batalha do Armagedom. Quando fala assim, Batalha do Armagedom, muitos ficam com muito medo. Que batalha será essa? Será que nós vamos poder subsistir nessa grande Batalha do Armagedom? É isso que nós vamos entender hoje. Eu quero pedir para que você curve a sua fronte nesse momento, a fim de nós buscarmos a Deus em oração. Você que também está nos assistindo, seja na sua casa ou na sua igreja, acompanhe conosco também essa prece que nós vamos dirigir ao nosso Pai do céu. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós queremos te pedir, bom Pai, que o Senhor abençoe a leitura da Bíblia e o estudo que nós iremos fazer nesse momento. Abra os nossos olhos, abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, Senhor. E ajuda-nos a viver de acordo com o ideal que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um ideal, um chamado para nós, como teu povo. Senhor, abra os nossos ouvidos para entender e ouvir a tua voz e entender o teu chamado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde o nosso primeiro encontro, nós estamos estudando um paralelo que existe entre a profecia de Malaquias e o anjo mensageiro de Apocalipse 14. Essa série, o Apocalipse de Elias, é um título que nós demos para o estudo da última profecia do Antigo Testamento. Profecia que se encontra no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Lá diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Já temos estudado bastante sobre o profeta Elias e o Elias profético. Primeiramente, nós vamos relembrar que nós temos tanto um mensageiro em Apocalipse 14, quanto no livro de Malaquias. E nós percebemos, nos nossos estudos, que este é o mesmo mensageiro. O mensageiro de Apocalipse, o mensageiro de Malaquias são o mesmo. E a Bíblia, a palavra de Deus, revela para nós que esse mensageiro é o profeta Elias. Nós, então, levantamos duas perguntas. A primeira delas, por que Elias? Por que não Obadias? Por que não Abraão? Por que não Jacó? Por que não Davi? Ou um outro grande nome da Bíblia? E sim Elias. Por que Elias? Foi a primeira pergunta que nós levantamos. A segunda pergunta que nós levantamos lá no início da nossa série foi: por que um profeta? Poderia ser um outro personagem, mas é Elias, e Elias é um profeta, ou foi um profeta. Bom, a primeira pergunta nós praticamente já temos respondida. E se você acompanhar comigo, por que Elias, você já vai ver aqui esse grande diagrama profético que nós temos montado, estudado e visto a cada noite. E esse diagrama nos ajuda a responder por que Elias. Por quê? Porque existem eventos da vida e obra do profeta Elias que se cumpre em quem? No Elias profético. E nós vimos então que o profeta Elias, ele profetizou sobre um período de seca por causa da apostasia, idolatria.
que se deu com adoração de imagens, ídolos, que eles fizeram como Sol, Lua, estrelas, outros planetas. Este foi o terceiro estudo da nossa série. Nós vimos que o Elias profético, que ele é representado pela igreja pura, pela mulher pura de Apocalipse capítulo 12, ela também passa por um período de seca, quando muitos dentre os cristãos começaram a se desviar dos caminhos do Senhor e passaram a adorar no dia do sol, que é o primeiro dia da semana, o domingo, e passaram também a colocar dentro de templos, que eram templos pagãos, que passaram a ser templos cristãos, imagens de alguns ídolos, que passaram a ser imagens de personagens bíblicos, de apóstolos e assim por diante. E essa profecia se cumpriu no início do quarto século com o surgimento da igreja romana. Depois, o profeta Elias ele fugiu para um local deserto, a Bíblia diz para o ribeiro de Querite, e ele foi sustentado pelo Senhor naqueles 3 anos e meio de seca. E o Elias profético também não foi diferente. Ele passou 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias, que para cada dia corresponde a 1 ano, onde foi guardado pelo Senhor, como diz a profecia de Apocalipse capítulo 12, versículo 6. E o cumprimento dessa profecia se deu de 538 a 1798, com o domínio da igreja romana, as inquisições, cruzados e assim por diante. Elias depois retornou e restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O Elias profético também retorna, e nós vimos no nosso estudo, em algum momento depois de 1798, para restaurar o altar do Senhor que também estava em ruínas. E a restauração do altar, como nós já estudamos, tinha que ver com a restauração de todas as coisas, de todas as verdades bíblicas, e a principal delas de que Deus é amor, conforme nós já estudamos. E o cumprimento dessa profecia e restauração do altar se deu em 1844, com o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou seja, o Elias profético retornando e restaurando as verdades concernentes ao altar e ao santuário celestial, de que nós temos um santuário no céu, que Cristo é o nosso sumo sacerdote, que é o nosso mediador e intercessor no santuário celestial. Por último, no nosso último estudo, nós vimos que depois de Elias restaurar o altar do Senhor, o profeta, ele orou a Deus e desceu fogo do céu e consumiu a oferta e a lenha e as pedras e toda a água que eles haviam despejado em cima. O Elias profético também, ele recebe o fogo do céu, que é uma manifestação do Espírito Santo de Deus, sobre esta igreja, primeiro imprimindo Deus a sua aliança, que é a lei dos 10 mandamentos, na mente e no coração do Elias profético, e também derramando sobre essa igreja o espírito de profecia, que é o dom profético que Deus manifestou sobre Ellen G. White. Por que Elias? Porque eventos da vida e obra do profeta Elias se cumprem em quem? No Elias profético. Por que Elias também? Elias está representado, como nós vimos, como o anjo de Apocalipse capítulo 14. E esse anjo diz lá a profecia, João disse, eu vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar a todos os que se assentam sobre a terra, dizendo em grande voz o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Esse mensageiro apocalíptico, que é o profeta Elias, e nós estamos identificando como sendo a igreja de Deus, o povo de Deus dos últimos dias. Esta profecia, ela se cumpre na igreja adventista do sétimo dia. Esta igreja é a única que cumpre todas as partes desta profecia. E sabe o que acontece? É por isso que o dragão está irado contra esta igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, diz: irou-se o dragão contra a mulher
e foi guerrear, pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Aqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Por isso o inimigo está tão irado contra esta igreja. Bom, já respondemos essa pergunta. Por que Elias? Agora outra pergunta. Por que um profeta? Qual é o papel do profeta, de um profeta de Deus? Quando e por que Deus levantava um profeta? Em suma, queridos, Deus ele levantava um profeta quando o seu povo, de alguma forma, se desviava ou estava apostatando-se dos caminhos do Senhor. Então Deus levantava um profeta para fazer o quê? Para chamar o seu povo, que tinha se desviado dos seus caminhos, ao arrependimento. Deu para entender? Qual é o papel do profeta? O profeta é ser o porta-voz de Deus para chamar o seu povo que tinha se desviado dos seus caminhos ao arrependimento. Por que a igreja dos últimos dias, a mulher pura de Apocalipse, é apresentada como sendo também um profeta? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia agora. Abra a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 17. Você que está nos assistindo nesse momento, eu gostaria de convidar você também, na sua casa, onde você estiver, na igreja, abra a Bíblia, abra a palavra do Senhor e ouça de Deus, leia comigo as palavras de Deus, que são uma revelação dele para nós não sermos enganados. Vamos ver qual é o papel desse profeta Elias nos últimos dias. Apocalipse capítulo 17. Veja o que diz lá, versículo 1. Diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento de quem? Diz para mim. Da grande meretriz, que se acha sentada onde? Sobre muitas águas. Guarde esta informação. A palavra de Deus está dizendo: venha, eu vou mostrar para vocês o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Versículo 4. Achava-se esta mulher, esta meretriz, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão o que, queridos? Um cálice de ouro. E o que é que tem dentro desse cálice de ouro? Ele está transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Notem, uma mulher em profecia significa uma igreja. E aqui nós temos uma igreja riquíssima, vestida de púrpura, de escarlata, vestida de ouro, pedras preciosas. Que igreja é essa que levanta um cálice de ouro e que transborda de abominações, imundícia e prostituição? Esta é a visão que o Apocalipse está revelando para nós. No versículo 5, continuemos a leitura, diz assim: Na sua fronte desta igreja, desta mulher, achava-se escrito um nome mistério. Que nome é esse? Diz para mim. Este nome é Babilônia. Ela é a grande, ela é a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que a Bíblia está revelando para nós? Que esta igreja, esta grande meretriz, ela é Babilônia. Babilônia tem 2 significados. O primeiro deles, Babilônia significam obras de confusão. Agora, o segundo significado, talvez mais significativo na profecia, Babilônia vem de Babel, certo? Vocês lembram a história da Torre de Babel? Deus tinha mandado o dilúvio e Deus tinha prometido que nunca mais iria enviar o dilúvio sobre a terra. Só que o ser humano não acreditou na palavra de Deus e eles quiseram construir uma torre para que eles pudessem alcançar o céu e não perecerem. Babel e a Torre de Babilônia significa o esforço humano para tentar alcançar o quê? O céu. Esta igreja, ela apresenta como que o caminho para o céu ser alcançado é através do esforço
humano, não pelos méritos de Cristo. Nós já estudamos em outros dias e vimos que esta igreja, que ela tem apresentado, que ela e através dela e do esforço humano, você pode alcançar o caminho do céu, fazendo peregrinações, pagando penitências. Isso é através do quê? Do esforço humano. Por isso ela é a grande Babilônia. Mas diz mais, a profecia diz que ela é a mãe. Ela é a mãe de outras meretrizes, ou seja, de outras mulheres que se prostituíram com ela. Existem outras igrejas que seguem aquilo que a mãe estabeleceu. Deu para entender? Só que o capítulo 18, vejam o que diz agora o capítulo 18, versículo 1. Diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. E aqui nós temos o anjo mensageiro. E ele tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. E então ele exclamou com potente voz, dizendo o quê? Caiu, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, e com ela, com Babilônia, se prostituíram os reis da terra e também os mercadores da terra. Se enriqueceram à custa da sua luxúria. Versículo 4 e chave. Ouvi outra voz do céu dizendo o quê? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices nos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos ou das suas pragas. Vejam, queridos, o que é que a Bíblia está nos revelando aqui? Existe uma Babilônia. Ela é a mãe de outras meretrizes, de outras igrejas que seguem aquilo que a mãe estabeleceu. De uma forma ou de outra, seguem o que a mãe estabeleceu. Mas a profecia está dizendo que Deus irá derramar sobre Babilônia flagelos, pragas. Mas a profecia diz também que um anjo, um mensageiro, ele se torna o porta-voz de Deus. E como porta-voz de Deus, esse mensageiro diz o quê? Diz, sai dela, povo meu. Sai de onde? Sai de Babilônia. Isso significa o quê? Significa que Deus tem ou não tem um povo em Babilônia? Tem. Seja na mãe, seja nas filhas ou nas outras meretrizes. Deus tem um povo em Babilônia. E o Elias profético, ele exerce o papel de um profeta. E ele tem também um chamado profético. Como o papel do profeta, ele é o porta-voz de Deus, dizendo o quê? Sai dela, povo meu, sai de Babilônia. Sai do erro, sai do engano, sai da mentira, porque Deus está para derramar sobre Babilônia 7 flagelos, 7 pragas, diz Apocalipse capítulo 16. E aqueles que estiverem em Babilônia, o que vai acontecer com eles? Eles serão cúmplices do erro, da mentira, do engano de Babilônia. E eles, como cúmplices, eles vão sofrer as 7 pragas, os 7 flagelos que Deus enviará sobre Babilônia. Deus jamais queria que alguém sofresse flagelos em Babilônia. Por isso Deus usa o Elias profético para dizer o quê? Sai dela, povo meu, sai do engano, sai de Babilônia. Será que eu estou falando para alguém nesse momento que está nos assistindo e você tem ouvido a voz de Deus para sair de Babilônia? Você tem visto através dos estudos dessa série o quanto Deus tem revelado a você a verdade? A verdade de um povo, a verdade de alguém que segue os mandamentos, que prega o evangelho da graça, que apresenta toda a verdade acerca de um intercessor no santuário celestial. Deus tem mostrado a você a verdade deste povo, desta igreja, e Deus está convidando você, através desse vídeo, através da minha pessoa aqui, agora, enquanto você assiste,
para que eu seja um porta-voz de Deus, dizendo para você: sai, filho de Babilônia, sai, filho do erro, sai da mentira, vem para a verdade. Deus está enviando, logo enviará pragas sobre Babilônia, e Ele não quer que você sofra. Acredite nisso. Ouça a voz do Senhor Deus falando ao teu coração: saia de Babilônia, por Cristo. Deus, o Elias profético, ele faz parte sim do povo de Deus, mas ele exerce o papel de um profeta para chamar aqueles que estão no meio da mentira, do erro, da confusão. Nós temos no livro do Apocalipse duas mulheres, a mulher de Apocalipse 12 e a mulher de Apocalipse 17. A mulher de Apocalipse 12 é uma mulher, ela é uma mulher pura, vestida de sol, com a lua debaixo dos pés. Já estudamos isso em outro tema da nossa série. E a mulher de Apocalipse 17, ela é uma igreja que prostituiu a verdade da Bíblia. Ela, sendo usada pelo inimigo de Deus, um dos maiores artifícios do inimigo é torcer a palavra de Deus. É prostituir a verdade. Uma prostituta é alguém que adultera, ela adulterou a verdade. Ela pegou algo puro e misturou algo impuro ali dentro. Essas duas mulheres representam dois grupos, duas igrejas. De um lado, Elias profético, do outro lado, Babilônia. Mas a profecia diz que ela é a grande, ela é a mãe. Ela é a mãe de quem? De outras igrejas que seguem aquilo que a mãe coloca. Não tudo, certamente, mas elas partiram da mãe. Ela é a mãe. E elas seguem o que a mãe impõe, especialmente um dia de guarda, que não é o dia do Senhor. As filhas seguem. De um lado você tem a verdade, do outro lado você tem a mentira. Qual vai ser a sua decisão? Sair ou não de Babilônia? A igreja adventista do sétimo dia, ela cumpre o papel de Elias, por 3 motivos. O primeiro deles, por ser um movimento profético que surgiu do cumprimento de uma profecia. A igreja adventista não veio porque um pastor quis fundar uma igreja, ou porque havia uma igreja e 2 pastores então discutiram e se dividiram. Cada um foi fundar uma igreja. Não. Esta igreja surgiu do cumprimento de uma profecia. Nós já estudamos isso em outro programa da nossa série. E esta profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14, a maior profecia de tempo da Bíblia. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Nós vimos isso. Segundo motivo, a igreja adventista cumpre o papel de Elias por apresentar uma mensagem profética em um tempo também profético. E o terceiro motivo, por cumprir o papel de um profeta. Deu para entender? Esta igreja, ela cumpre o papel de um profeta. Ela é o Elias profético. Nós temos a incumbência de chamar o povo de Deus que está em Babilônia ao arrependimento. Esse é o nosso chamado. Mas já vimos ali o papel do profeta, chamar o povo de Deus ao arrependimento. Mas existe um segundo motivo. Deus colocou Elias e um profeta também porque quando Deus chama um profeta, Deus dá algumas incumbências que são únicas e exclusivas do seu chamado profético. Como assim, pastor? É algo relacionado, queridos, à natureza do chamado profético. Eu vou colocar alguns exemplos aqui na tela para você entender o que significa a natureza do chamado profético. Primeiro, Isaías. A Isaías, Deus disse o seguinte: Isaías, você deve andar despido e descalço por 3 anos. Todos os profetas tinham que fazer isso? Alguém que fosse chamado por profeta tinha que andar despido e descalço? Não. Quem tinha que fazer isso? Só Isaías, certo? O segundo, Ezequiel. A Ezequiel, Deus disse assim: Ezequiel, você vai se deitar 390 dias somente para o teu lado esquerdo, ok?
E quando você se deitar 390 dias para o teu lado esquerdo, você vai representar o pecado, a iniquidade de Israel. E depois, querido, você vai deitar 40 dias para o teu lado direito, representando a iniquidade de Judá. Todos os profetas tinham que fazer isso? Quem era o único que tinha que fazer? Ezequiel. Um outro, Oséias. Esse aqui é muito singular, a natureza do chamado profético de Oséias. Deus chamou Oséias assim: Oséias, vem cá, meu filho. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus olhou para ele e disse assim: Oséias, eu tenho um chamado para você. Você aceita o meu chamado profético? Ele disse: Senhor, se o Senhor me chama, amém, louvado seja o Senhor por isso. Então, Oséias, é o seguinte: você vai lá e vai tomar uma mulher de prostituição para ser a tua esposa. Ele disse assim: é isso mesmo que o Senhor deseja de mim? E Deus disse: é isso que eu quero de você. Oséias aceitou ou não aceitou o chamado profético? Aceitou. Mas essa era a natureza do chamado profético de quem? De Oséias, não de nenhum outro, único exclusivamente de Oséias. Lembram daquele profeta que foi profetizar contra o altar de Jeroboão? Deus tinha dito para ele o seguinte: filho, você vai profetizar contra o altar de Jeroboão, mas você vai por esse caminho e volta por onde? Volta por outro caminho. Por que ele não podia voltar por aquele? Tinha que ver com a natureza do chamado profético dele. Ele tinha que ir por esse e voltar por outro. E qual é a natureza do chamado profético de Elias na Bíblia? A natureza do chamado profético de Elias tem que ver com aquilo que nós estudamos de dar glórias a Deus. Não sei se você recorda, no segundo estudo da nossa série, nós mencionamos ali, nós vamos estudar isso um pouco mais adiante com mais detalhes. E o que significa dar glórias a Deus? Temer a Deus e dar-lhe glória. Lembram? Dar glórias a Deus tem que ver com o cuidado do quê? Do nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz lá em Coríntios, para nós relembrarmos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Diz assim: acaso não sabeis que o vosso o quê? O vosso corpo é o quê? É um santuário de quem? Do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, foste comprado pelo sangue de Jesus. E diz o quê? Agora, pois, façam o quê? Glorifiquem a Deus com o vosso corpo. Deus está dizendo, aqueles que cuidam do seu corpo como sendo santuário para a habitação do Espírito Santo de Deus, estão fazendo o quê? Glorificando a Deus, não é isso? Quando o anjo mensageiro de Apocalipse Deus disse assim, temei a Deus e dai-lhe glória, está dizendo o quê? Que aquele anjo, ele cuida do seu corpo como sendo o quê? Templo do Espírito Santo. E fazendo assim, ele dá glórias a Deus. Lembra que nós temos 3 Elias na Bíblia? Quem são eles? O profeta Elias. Quem é o segundo Elias? João Batista. E o terceiro Elias é o Elias profético. Acerca de João Batista, olha o que diz a Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, pois ele, João Batista, será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do quê? Não beber vinho ou bebida forte não tem que ver com o cuidado do corpo como templo do Espírito Santo? Isso significa o quê? Que cuidando do corpo, ele seria cheio do Espírito Santo. Em outro texto, no livro de Mateus, acerca de João Batista, diz também assim, usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro e sua alimentação era de alfarrobas e mel silvestre. Ele tinha uma alimentação singular, ele tinha uma alimentação especial, porque ele cuidava do seu corpo para ser santuário do Espírito Santo. E João Batista pregou no espírito e virtude de quem? De Elias. E acerca do Elias profético e a reforma de saúde.
Como nós vamos fazer a ligação? O que a Bíblia nos revela acerca do profeta Elias, do Elias profético e o cuidado do corpo e da saúde? Bom, a primeira indicação nós já temos acerca do próprio João Batista, como sendo o segundo Elias. Mas quando nós olhamos a história do profeta Elias, interessante, queridos, nós vemos que quando Deus chamou Elias para ele dar o recado a Acabe, ele olhou para Acabe e disse: não vai chover, senão segundo a minha palavra. E ele saiu do palácio. E Deus falou ao ouvido de Elias o quê? Retira-te daqui e vai junto do ribeiro de Querite. E lá eu já encomendei os corvos para que lá te sustentem. Elias fugiu, foi para o ribeiro de Querite, ninguém encontrava ele. Lá ele estava bebendo água. E os corvos, pássaros que Deus mandava, traziam para ele, para Elias, todo dia, de manhã e de tarde. Trazia o quê? Quem é que lembra? Pão e... Não, a água era do ribeiro. Pão e carne. Os corvos traziam para Elias pão e carne. Todo dia, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Só que chegou um momento, e a Bíblia diz que o ribeiro secou. E uma vez que o ribeiro secou, Deus falou para o ouvido de Elias e disse o quê? Filho, você vai fazer o seguinte agora. Você vai descer e vai até Sarepta. E lá eu ordenei uma mulher viúva e ela vai te sustentar. E ele, tudo bem, foi para Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, ele se encontra com a viúva, pede para a viúva, olha, faz um pão para mim. Ela disse assim, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de óleo, vou fazer para mim e para o meu filho, nós vamos morrer. Ele disse assim, não, faz para mim primeiro, que não vai faltar para você. E ela acreditou nele como sendo um homem de Deus. Fez para ele comeu e ele passou em Sarepta. E qual foi a alimentação de Elias em Sarepta? Pão e água. Cadê a carne? Não tem mais carne. Não tem mais carne. Ele se alimentou somente de pão e água. Porque de alguma forma, Deus queria purificar a mente de Elias e preparar a mente de Elias. Porque tudo que nós comemos influencia o quê? A nossa mente. E Deus queria que ele se alimentasse da alimentação mais pura, mais simples que ele tinha até então, para ter uma mente clara para o próximo episódio que aconteceria na sua vida. Vamos recordar então? Querite, pão, água e carne. Sarepta, pão e água. E de Sarepta ele iria para onde então? O próximo passo da vida de Elias foi o Carmelo. Ele, Elias, tinha que estar preparado espiritualmente, uma mente clara e pura, um corpo preparado como santuário do Espírito Santo de Deus, para a maior batalha que qualquer ser humano jamais poderia enfrentar. Esta seria a batalha do Carmelo. E ele foi, cheio do Espírito, e Deus operou por meio dele, e fez descer fogo do céu, e Deus operou grandes milagres. Nós encontramos um texto no livro Testemunhos, volume 1, página 320, diz assim, foi-me mostrado, novamente, que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para quê? Para que serve a reforma de saúde? Para preparar um povo para a vinda do Senhor. E diz, e esta reforma de saúde, se acha tão ligada à terceira mensagem angélica, como as mãos estão ligadas ao corpo. Essa mensagem angélica é uma sequência daquele anjo que nós estamos estudando do livro de Apocalipse 14. Vejam, queridos, nós somos instruídos por Deus a fazer um uso equilibrado de 8 remédios que Deus deixou para nós na natureza. Que remédios são esses que Deus tem deixado para nós na natureza? Ele está dizendo para nós, o Senhor, usem a água, usem o sol para você ter um corpo sadio,
use o ar puro, o exercício físico, uma alimentação equilibrada e sadia, se abstendo de coisas que fazem mal para a saúde, usando com temperança aquilo que é bom para a sua saúde, o repouso, a temperança, o equilíbrio em todas as coisas, mas sobretudo o oitavo remédio qual é? Confiança em quem? Confiança em Deus. E esta é a mensagem. Cabia ao profeta Elias aceitar ou não o chamado profético, seguindo ou não as ordens específicas para ele. Aceitar o chamado profético e não cumprir as ordens específicas de Deus significaria sofrer o quê? Juízo divino. Queridos, entendam o que eu vou mencionar para vocês agora. A mensagem de saúde para o Elias profético não é simplesmente ou meramente uma questão de estilo de vida. Eu vou fazer exercício físico para eu ter boa saúde. Eu vou dormir cedo para estar bem. Eu vou deixar de comer alimentos carnes ou isso, aquilo, outro, como muitos na televisão têm pregado para eu ter mais saúde. Não. A mensagem de saúde para o Elias profético tem que ver com a natureza do seu chamado profético. Deus disse: eu chamei você e eu quero que você cuide do seu corpo, porque eu vou habitar em você. E assim fazendo, você vai dar a última mensagem de advertência ao mundo que está condenado à destruição. E você estará se preparando para a grande batalha do Carmelo. Que batalha é essa do Carmelo? Deus tem feito um chamado profético específico para o seu povo no tempo do fim. Estamos diante dos dias mais difíceis, queridos, que sobrevirão à história deste mundo. Aceitar esse chamado significa o quê? Glorificar a Deus com o nosso corpo. Que batalha é essa do Carmelo? A batalha do profeta Elias no Carmelo, na profecia, corresponde à batalha do Armagedon. Maior conflito espiritual de toda a história. Eu quero convidar você agora para ir comigo à Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 16. Abra a Bíblia em Apocalipse 16. Versículo 1, diz assim: ouvi vinda de onde? Ouvi vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide, derramais pela terra as 7 taças da ira, ou da cólera de Deus. Vamos agora ao 6º flagelo. Versículo 12, diz assim: derramou o 6º anjo a 6ª taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vinham do lado do nascimento do sol, ou que vinham do oriente. Então vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios e operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E diz, versículo 15, eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado ou feliz aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Para nós entendermos essa profecia, eu vou fazer um estudo bem rápido sobre o Armagedon, tentando sintetizar o que é mais fácil de nós entendermos. Primeiro nós temos que entender a linguagem apocalíptica. Os símbolos do Apocalipse são quase que totalmente extraídos de onde, queridos? Do Antigo Testamento. Aqueles que dizem, não, de hoje em diante, depois de Jesus, só o que importa é o Novo Testamento. O Antigo é velho, ultrapassado, é coisa do passado. É impossível entender o Apocalipse sem que você tenha toda a Bíblia. Sabe por quê? Porque dos 404 versos que compõem o livro do Apocalipse, só 278, muito mais que a metade, contém referências ou alusões diretas ou indiretas de onde? Do Antigo Testamento.
Em outras palavras, as profecias do Apocalipse, elas estão construídas sobre os maiores eventos da história bíblica. Seria a criação, o dilúvio, a história do êxodo, as pragas do Egito, a aliança de Deus e o exílio de Babilônia. Notem, o pano de fundo do livro do Apocalipse está construído sobre Babilônia, Jerusalém, sobre a história de Elias e Jezabel, como nós estamos estudando, sobre o êxodo do Egito e as pragas. O primeiro ponto importante de nós repararmos nessa profecia acerca dos flagelos de Deus e da batalha do Armagedon e do sexto flagelo é que diz que os anjos saem do santuário de Deus. Como nós lemos, está aqui na tela. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai as 7 taças da ira de Deus. Ok? Da cólera de Deus. As pragas, como nós estamos vendo, elas têm sua origem onde? No trono de Deus. Elas não são e nem serão meras catástrofes ecológicas, não. Elas são apresentadas como sendo uma resposta da ira de Deus. E elas são derramadas do céu como juízo de Deus sobre quem? Sobre Babilônia. E tem uma dimensão sobrenatural. O segundo ponto que nós temos que ressaltar aqui é que diz que quando o anjo derramou a sexta praga, o rio Eufrates fez o quê? Secou o rio Eufrates. O que significa a seca do Eufrates? O Eufrates e Babilônia, bem como os reis do Oriente no livro do Apocalipse, eles não são literais, eles são simbólicos e representam uma realidade o quê? Maior. No entanto, quando aparece o Eufrates, aparece Babilônia e os reis do Oriente, nós vamos lá para a história de Babilônia, dos reis do Oriente e do rio Eufrates de Babilônia, para entender o que aconteceria numa dimensão maior e apocalíptica. Estão entendendo? Vejam, no Antigo Testamento, seca de águas representa a poderosa ação de Deus a favor do seu povo. Por exemplo, 2 exemplos. A seca do Mar Vermelho. Inimigos atrás, o povo de Israel ali secou o mar para libertar o seu povo. A seca do Rio Jordão, para eles atravessarem o rio e chegarem à terra prometida. Seca de águas a favor do seu povo. Apocalipse 16:12 diz: derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, preparando o caminho dos reis que vinham de onde? Que vinham do lado do nascimento do sol. O que significa isso? A seca do Eufrates está construída sobre a história da vitória de Ciro sobre Babilônia. Quando ele, Ciro, fez o quê? Com seus soldados, secou o rio Eufrates. Não, ele não chegou a secar, mas para a Babilônia secou. Ele desviou o curso do rio. O que aconteceu nessa história? Ciro, ele foi chamado por Deus cerca de 150 anos antes do seu nascimento. Está registrado na Bíblia, no livro de Isaías. Vou mostrar somente um verso. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, ele é um tipo de Cristo, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e para descingir os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas que não se fecharão. Esse daqui é um grande achado arqueológico. É o cilindro de Ciro. Nesse cilindro de Ciro está gravado na escrita cuneiforme o que aconteceu quando ele, Ciro, tomou a cidade de Babilônia. Mas este relato já está na Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 5. Esse grande achado arqueológico veio para confirmar a palavra de Deus e o livro de Daniel. Sabe o que aconteceu? Um dia, Belsazar, até então rei de Babilônia, ele chamou 1000 dos seus servos, dos seus príncipes, para dar uma grande festa no palácio em Babilônia. Sabe o que eles fizeram? Belsazar mandou buscar os utensílios do templo. Aquele templo que era o templo do Senhor, que veio de
Jerusalém, utensílios sagrados. E eles usaram aqueles utensílios para se embebedar, para fazer orgias e festas. E eles estavam zombando do Deus de Israel e dando glórias aos seus deuses, os deuses de Babilônia, deuses falsos que não existem. Mas sabe o que aconteceu? Enquanto essa festa estava acontecendo, diz a palavra de Deus, e aqui no cilindro de Ciro também, que apareceu uma mão na parede. E essa mão, somente uma mão na parede, começou a escrever estas palavras: Mene, Mene, Tekel, Peres. E quando o rei viu na parede uma mão somente escrevendo essas palavras, a Bíblia diz que a música parou. Eles olharam para aquela mão e começaram a tremer. E ele tremia tanto, diz a Bíblia, que o joelho dele batia um no outro. E ele mandou chamar os sábios de Babilônia e os feiticeiros. E ele disse assim: leiam o que está escrito lá na parede. Ele disse assim: bom, nós não entendemos o que está escrito ali. Mas como não? Vocês são sábios, são astrólogos, vocês são feiticeiros. Não, não sabemos. Até que lembraram, a rainha mãe lembrou de Daniel, que tinha dado a entender o sonho de Nabucodonosor, que era avô de Belsazar. E chamaram Daniel, e Daniel disse assim: bom, rei, o senhor sabe o que está escrito ali? E o significado, quer saber? O significado é esse: Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, Peres ou Parsim. E nesta noite, Ciro, que já estava trabalhando há algum tempo distante, ele estava com seus soldados desviando o curso do rio Eufrates, porque o rio Eufrates passava por baixo dos muros de Babilônia e alimentava a cidade. E eles não tinham como entrar, mas eles desviaram o curso do rio. E o rio então baixou nos portais da cidade. E o exército entrou naquela noite sorrateiramente. Entrou dentro do palácio. Destronou Belsazar e Babilônia e Dário Medo. E os persas então dominaram Babilônia e o mundo antigo. O que significa isso na profecia? Para a Babilônia antiga, o Eufrates significa proteção. Para o povo de Deus cativo em Babilônia, a seca do Eufrates significava o quê? Libertação. Ali se completou a profecia dos 70 anos de Jeremias. E o povo então estava sendo preparado para ser liberto, voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Só que nós temos na Bíblia uma Babilônia apocalíptica. Você que está com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 17, versículo 1, diz o quê? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado onde? Em muitas águas. Como é que é o nome dessa meretriz? Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Qual era o nome dela? Babilônia. Esta meretriz, esta igreja, ela tem como nome Babilônia. A cidade de Babilônia estava sentada sobre o rio Eufrates. E aqui está dizendo, ela está sentada sobre muitas águas. E o que diz o versículo 15 agora? Acompanhe comigo. Diz assim: falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está sentada são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Imagine que todo mundo que foi enganado por Babilônia, de repente se volta contra a Babilônia. Porque as pragas começam a cair. E eles então entendem que eles foram enganados. E agora se voltam contra Babilônia para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. A palavra grega Oriente aparece 10 vezes no Novo Testamento. Frequentemente esta palavra significa
direção vindo do Oriente. Em Mateus capítulo 24, versículo 27, esta direção tem que ver com a vinda de Cristo Jesus. E assim como um relâmpago que sai de onde? Do Oriente até o Ocidente. Diz, assim será a vinda do Filho do Homem. Ciro ungido é um tipo de Cristo Jesus. E os reis que vêm do Oriente, na Babilônia escatológica, apocalíptica, não a histórica, um poder hostil, ela será destruída pelos exércitos que vêm do Oriente. E na vinda de Cristo, para o que, queridos? A libertação final do povo de Deus. O que você diz? Amém! Muito embora Babilônia seja contra o povo de Deus, Babilônia tenha matado e tenha feito horrores com os santos durante a Idade Média, e ela vai ganhar forças e vai fazer novamente, e vai perseguir os santos de Deus, e vai haver um decreto de morte contra o povo de Deus, mas Deus irá salvar o seu povo. Vai secar o Eufrates, e Cristo Jesus, com todos os anjos do céu, virá com um grande exército para libertar o seu povo. Quem é este povo? A mulher pura. É o Elias profético. E muitos ouvirão a voz da trombeta de Deus e ressuscitarão do pó da terra e dirão, este é o meu Deus em quem nós aguardávamos. Jeová é Senhor. Amém? Esta é a profecia, esta é a verdade. Armagedon, vem do hebraico Armagedon, está ligado com um Megido, que era uma planície na cidade ou na planície de Esdraelon, na região de onde? Do Carmelo. A batalha do Armagedon não se refere a um conflito literal que acontecerá no Oriente Médio, não. O próprio caráter desta batalha, queridos, final, ela já está acontecendo. E vai se intensificar mais e mais até a volta de Jesus. Onde essa batalha está acontecendo? A batalha do Armagedon é a batalha do Carmelo. O que Elias disse lá no Carmelo? Então, Elias se chegou a todo o povo e disse o quê? Até quando? Até quando? Até quando cocheareis entre quê? Dois pensamentos. Se Jeová é Deus, façam o quê? Sigam o Senhor. Se Baal é Deus, sigam a Baal. E o que diz a Bíblia? Porém o povo o quê? Meu Deus. Elias clamando. Ei, povo, até quando? Vocês vão estar cocheando entre dois pensamentos divididos. Se o Senhor Jeová é Deus, sigamos a Jeová. Este era o apelo de Elias, sigamos a Jeová. Jeová é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Redentor, Ele nos salvou, sigamos a Jeová. Não Baal, não ídolos, não Babilônia, não falso dia de adoração, não mandamentos mudados, não. Porém o povo não respondeu. E você? Você vai responder essa noite? Ou vai se perder como povo naquele tempo? Queridos, é o sábado ou é o domingo? É a igreja verdadeira ou a falsa? E as filhas? A mentira? Até quando? De quem é a escolha? Você vai escolher entre quem? Entre Cristo ou Satanás? Você vai escolher entre a Bíblia ou a tradição? Vamos, responde para mim, entre a Bíblia ou a tradição? A Bíblia? E você que está me assistindo? Você vai escolher entre a Bíblia ou a tradição da sua igreja? Hã? Por Deus. Ouça a voz do Salvador.
e aceite a palavra do Senhor. Você vai escolher entre a lei de Deus ou as regras humanas? Você vai escolher entre os ensinos de Jesus ou as ideias de homens? Amém. Que bom ouvir. Quando você repete, eu quero os ensinos de Jesus. Você que está em casa ou na igreja me assistindo nesse momento, diga, eu quero os ensinos de Jesus. Eu quero. Quando você fala isso, você está confirmando para você mesmo. Você está dizendo para Deus, Senhor, eu quero os teus ensinos, eu quero a tua verdade. Você vai seguir a ordem de Deus ou o substituto humano? A verdade ou o erro? Amém. O genuíno ou o falso? Os caminhos de Jesus ou os caminhos dos homens das trevas? Glória a Deus pela sua decisão nessa noite, amém? Louvado seja o Senhor. Você tem o poder da escolha. Você pode escolher hoje a quem seguir. E eu queria que você repetisse comigo nessa noite. Eu seguirei a verdade, a Cristo Jesus. Amém? Quantos querem seguir esta verdade que nós temos estudado nessa série profética? Levante a sua mão. Diga amém, eu quero. Você que está me assistindo, você quer seguir essa verdade? Onde você estiver, levante a sua mão também e repita comigo. Eu quero seguir a verdade. Repita comigo em nome de Jesus. Diga, eu quero seguir a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta verdade que salva, que liberta. Louvado seja o teu nome, Senhor, por milhares de decisões que têm sido tomadas nesse momento. Aqui no auditório, em muitos outros auditórios e lares onde essa mensagem tem alcançado. Por Cristo Jesus, salva-nos e coloca-nos, Senhor, nas fileiras do exército do Senhor, para como Elias, como um profeta do Senhor, chamar muitos outros, mais e mais, que estão sendo enganados, mas serão salvos pela nossa influência. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. Todos juntos oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A história não acaba aqui, amém? Não perca o próximo tema do nosso estudo. Não perca. Deus tem muito mais para revelar a você. Que Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima. Amém.